Penso, logo existo. René Descartes. Às vezes o dia começa antes mesmo de você perceber que acordou. O corpo se levanta, os gestos se organizam, as tarefas se alinham e a mente já está funcionando a pleno vapor. Pensamentos surgem sem convite, conectando o ontem ao hoje, antecipando o que ainda nem aconteceu. É só depois de algum tempo que você se dá conta. Havia uma corrente silenciosa acontecendo dentro de você desde o primeiro instante. René Descartes viveu em uma época em que quase tudo que se considerava sólido começou a ruir. As certezas herdadas, as verdades repetidas, as explicações tradicionais deixaram de oferecer segurança. Em meio a esse cenário, ele decidiu suspender tudo aquilo que pudesse ser colocado em dúvida para encontrar algo que permanecesse verdadeiro, mesmo quando todo o resto falhasse. Foi nesse gesto radical que ele encontrou algo simples e inescapável. Enquanto pensava, existia. Essa constatação não nasceu como teoria distante, mas como experiência direta. Descartes não buscava conforto nem respostas prontas. Ele queria um ponto de apoio que não dependesse de autoridades externas, tradições ou crenças compartilhadas. O pensamento em atividade revelou-se porque sua existência passou a ser impossível de negar. Se há pensamento, há alguém ali. E essa presença é o início de tudo. No cotidiano, pensar é tão constante que passa despercebido. A mente atravessa o dia resolvendo, avaliando, antecipando. Ela comenta silenciosamente cada situação, cada encontro, cada ausência. E justamente por ser contínua, raramente é observada. Você vive dentro do pensamento sem notar que ele está ali. Pense em um momento comum. Você está diante de uma escolha simples, como responder ou não uma mensagem. Antes mesmo de decidir, a mente já construiu cenários. Um pensamento puxa outro. Uma lembrança antiga interfere. Uma expectativa se forma. Tudo acontece rápido, mas se você para por um segundo e percebe o pensamento surgindo, algo muda. Não na situação externa, mas na forma como você se coloca diante dela. Existe uma diferença sutil entre ser atravessada por pensamentos e perceber que eles estão passando. Quando você não percebe, eles conduzem. Quando percebe, você acompanha. Essa mudança altera a relação com ele. O pensamento deixa de ser apenas comando automático e passa a ser evento observado. Descartes não propôs silêncio interior nem controle absoluto da mente. Ele apontou para algo mais simples e mais profundo. Reconhecer que o pensamento acontece e que, ao reconhecê-lo, você se reconhece. Pensar não é um erro a ser corrigido, é um sinal de existência. O problema não está no pensamento, mas na ausência de percepção sobre ele. Quantas vezes você já se sentiu exausta sem ter feito esforço físico algum? Quantas vezes o cansaço veio de uma sequência interminável de pensamentos repetidos, rodando em segundo plano? A mente consome energia mesmo quando não é percebida. Ela continua ativa, organizando narrativas, antecipando riscos, revivendo situações. Observar esse movimento não o interrompe, mas muda seu peso. Há pensamentos que se repetem há tanto tempo que parecem parte da identidade. Frases internas que surgem sempre nas mesmas situações. Um tom de cobrança, um medo antigo, uma expectativa constante. Eles aparecem com tanta frequência que deixam de ser questionados. Mas o que acontece quando você percebe esse pensamento no momento em que ele surge? O que muda quando ele é visto como pensamento e não como verdade absoluta?
Descartes aparece aqui como alguém que ousou olhar para dentro quando o mundo externo já não oferecia garantias. Ele não encontrou estabilidade fora, encontrou dentro. Existe pensamento. Logo, existe alguém presente. Esse gesto simples sustenta toda a reflexão que vem depois. Em um dia comum, enquanto você espera algo, uma resposta, um resultado, um retorno, a mente começa a trabalhar. Ela preenche o vazio com hipóteses, memórias e receios. Quando você percebe esse processo, cria-se um intervalo. O pensamento continua ali, mas agora ele é visto. E ser visto altera sua força automática. Será que você costuma perceber seus pensamentos assim que eles surgem? Ou só se dá conta quando já está tomada por eles? Existem pensamentos que retornam com tanta frequência que você já os aceita como parte fixa de quem você é. O que muda quando você os observa como movimentos internos e não como definições do seu valor? Observar o pensamento não exige condições especiais. Não depende de silêncio absoluto, nem de isolamento. Pode acontecer enquanto você caminha, enquanto organiza a casa, enquanto atravessa um dia comum. Em algum momento, uma frase interna se destaca. Ao perceber essa frase, você se torna mais presente. Não porque resolveu algo, mas porque percebeu. Pensar é inevitável. A mente não se desliga, mas a relação com o pensamento pode se transformar. Quando ele passa despercebido, governa silenciosamente. Quando é observado, perde parte do controle automático. Essa mudança é discreta, mas profunda. Ela não transforma tudo de uma vez, mas transforma o modo como você atravessa cada situação. Descartes não ofereceu caminhos de autoaperfeiçoamento. Ele não prometeu tranquilidade. Ele apontou para um gesto inicial: reconhecer o pensamento como prova de existência. Em um mundo que valoriza a ação constante, esse gesto parece pequeno, mas sem ele, toda ação se torna repetição inconsciente. Quantas escolhas ganhariam mais clareza se você percebesse o pensamento antes da ação? Quantas palavras seriam ditas de outro modo se houvesse um instante a mais de atenção? Quantas tensões perderiam força apenas por serem reconhecidas? Essas perguntas não exigem resposta agora. Elas servem para abrir espaço. O pensamento não define quem você é, mas revela muito. Ele aponta estados internos, desejos, medos, expectativas. Observar o pensamento é uma forma de se localizar. Descartes nos lembra que a existência não começa fora, mas dentro. Não como introspecção excessiva, mas como reconhecimento básico. Há alguém aí pensando. E esse alguém pode perceber. Esse gesto simples alimenta tudo o que vem depois. No fim, a pergunta não é como parar de pensar, nem como pensar melhor. A pergunta permanece aberta, acompanhando você ao longo do dia. O que passa pela sua mente quando você presta atenção? E o que muda quando você percebe? Desafio de hoje. Observe um pensamento que surge com frequência ao longo do seu dia. O que esse pensamento revela sobre você agora? Se esta reflexão conversou com você de alguma forma, compartilhe com quem você sabe que precisa de uma pausa. Este é o canal Pausa em Pauta, onde sentir é um ato de inteligência.